Perfeito, então, pessoal, está conosco hoje aqui ele que é pastor, escritor, mentor, além de tudo isso, ele é um amigo em particular, pastor Ivan Panício. Bem-vindo, pastor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de qualquer coisa, como é que você quer que eu te chame? Pastor Ivan, porque a gente tem um relacionamento já de amizade há um bom tempo. Ivan, mas Ivan. E Must? Must. Tem que ser só pros íntimos. Entendi. Ivan, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom. Pastor Ivan vai nos trazer um assunto aí que é de suma importância para você que tem ministério, mas também é empresário. Hoje ele traz uma mentoria para esse nicho de pessoas e eu tenho certeza que vai ser de grande valia esse assunto. Então faz o seguinte, se você sabe de alguém que tem interesse nesse assunto, já compartilha com essa pessoa aí, porque vai ser um assunto excelente hoje. Enquanto nós vamos conversando aqui, daqui a pouco a gente já vai colocar a carne na brasa aqui, porque o assunto vai pegar fogo hoje, né, pastor? Isso é bom. Isso é bom. E eu tenho certeza, não veio só por causa da carne, né? É o misto, né? Exatamente, É misto, muito bom. Pastor Ivan, eu queria iniciar esse bate-papo hoje. Eu conheço um pouco já, um bom pouco da sua história, sei toda a sua trajetória para chegar onde você chegou. E eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes um pouquinho da sua história, de onde você veio, como Deus foi encaminhando a sua vida até chegar hoje onde você está. Você tem toda a liberdade eu vou pedir para você se direcionar para o nosso público, porque eu vou ali buscar a carne e já vou colocar ela aqui, mas eu já volto. Tá bom? Fica à vontade aí. Tá bom. Pessoal, alegria muito grande estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha história e compartilhar também um pouquinho de conhecimento, de experiência daquilo que Deus tem permitido a gente experimentar. Eu venho de família muito simples, os meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade. Eu era muito gago na minha infância, busquei tudo que era possível para sarar a minha gagueira, mas eu não consegui. Até que com 14 para 15 anos eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. Lá eu conheci o Evangelho e eu conheci um Deus de milagres, um Deus que realiza ações, um Deus que restaura vidas. E esse Deus me trouxe a fala, esse Deus me permitiu falar, fez promessas que eu seria pregador do Evangelho. E depois desta mudança espiritual, tudo começou a acontecer. Eu tinha um sonho que era falar, Deus me deu o privilégio de falar e me tornar um pregador. Uma outra coisa é que eu sonhava em estudar. Na época eu não tinha condições nem de pagar o ônibus para ir até uma faculdade. Eu morava no interior do estado de São Paulo, cidade de Pirajuí, e eu teria que ir até Bauru ou Lins, e eu não tinha condições. Mas eu orei a Deus, depois de muitos anos, Deus me deu a faculdade. Eu não gastei R$1 na faculdade, Deus me deu a faculdade. E o Senhor permitiu que eu continuasse estudando, fiz algumas especializações, me tornei secretário, coordenador de curso, professor de faculdade e diretor de faculdade. E isso tudo foi pela graça dele. Mas chegou uma hora, depois que eu estava na área educacional, que eu esperava algo mais, eu queria ter experiências outras. E eu então fui para o mundo do coaching, como você sabe muito bem, estudei no Brasil. Me formei com você. Exatamente, lá, né? Você e sua esposa Fran. Isso, E não contente com as formações no Brasil, eu também fui para o Canadá. E de lá, então, a gente trouxe formações internacionais e criamos a nossa empresa, da qual você também participou como palestrante, treinador, e a gente conseguiu dar consultoria em vários lugares, treinamentos e palestras, até que eu fui convidado para ser diretor em uma multinacional de tecnologia israelense. Depois disso, então, aí eu galguei cargos em diretoria de várias empresas, passei pelo mundo de tecnologia, passei por engenharia, passei pelo ferro e aço, passei consultorias na área de madeira e atualmente eu estou tendo um privilégio de ter uma experiência numa indústria e comércio de embreagens. Então eu continuo com a minha empresa, né, de consultoria, e abracei essa oportunidade, esse desafio de me tornar gerente geral e preparar a sucessão da filha para assumir a empresa. Legal. Então, mas em paralelo, Deus me deu o privilégio também de servir no ministério, como pregador, como pastor. Hoje eu estou na ABCMI,
que é a Assembleia de Deus Missão Integral aqui em Colombo, que é pastoreada pelo pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, que você Pastor conhece Carlos, muito aí, bem. ó, Pastor Carlos, um abraço. Um abração. Tamo junto. E lá eu tenho vários cargos. Então hoje eu caminho com com esses dois pés, né? Não é um tripé, são dois pés, né? Tanto o ministério como a área profissional. Eu acho que aqui a gente pode depois aprofundar um pouquinho mais. Legal. Você comentou no início ali, você tem um testemunho que eu nunca vou esquecer. É o testemunho do Kikiki. É do Kikiki. Veja como Deus faz, né? Você pode compartilhar com a gente? Eu acho excepcional isso aí. Eu brinco, né? Para assim, né, nunca... Qual era o grau da gagueira? Era um grau de gagueira severo, né? Porque tem gente que é assim, Kiki, é que eu vou Kiki. O meu era Kiki, ele não saía, travava, né? E quem é gago tem um complexo muito grande de inferioridade. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tentei apresentar um trabalho na escola, a professora Cláudia de Geografia, era um mapa, e eu me preparei a semana inteira, nervoso, e quando eu fui para frente, travou. Todo mundo rindo, os amigos, os colegas da escola. Na época não tinha bullying, né? Não tinha bullying, a palavra bullying, exatamente. Mas foi um bullying. Exato, né? Isso aí. E eu me envergonhei todo, fiquei vermelho, travei, e a professora, vai, Ivan, eu vontade de falar assim, eu vou para casa, né? Vou sumir daqui, né? Vou fazer um buraco aqui e entrar dentro. Né? Então aquilo marcou muito, traumatizou muito, né? E eu me lembro muito bem que a minha avó queria que eu fosse curado, né? E ela era mística, assim, ela era uma católica que tinha um pouco de espírita e tal. E ela falou assim, olha, se a gente colocar um pintinho para poder piar na boca dele, um pintinho novinho, ele vai ser curado. E o pintinho piu-piu e eu ficou kiki ainda e não foi curado. Daí ela falou assim, mas se ele for assustado, tem que fazer um susto bem forte. Tinha umas técnicas. Dá umas técnicas, dá um susto bem grande que ele vai ser curado. Rapaz, eu fui a criança mais assustada da região, porque... E nada. Não tinha jeito. E por último, ela encontrou uma solução. Tinha que pegar uma colher de madeira virgem, grande, e dar na cabeça do menino. Até hoje eu tenho um galo. Tem um galo aqui. E nada não aconteceu. Mas a Bíblia diz, né, que Deus dá fala aos gagos. Pela Organização Mundial da Saúde, Micael, é muito difícil um gago ser curado porque existem múltiplas formas, né, múltiplas origens, né, da gagueira. E eu fui em psicólogo, eu fui em fono, não tinha língua presa, não tinha nada, mas eu era gago. Né? E aí eu conheci o poder de Deus. O poder de Deus me curou e ele me fez uma promessa que eu não acreditava. E é bom você ouvir isso. Deus me fez a promessa que eu seria um pregador. Mas como que eu seria um pregador se para pregar você tem que pelo menos falar? Uma oratória, né? Uma oratória, pô, você... E eu me lembro que eu estava numa vigília, naquelas vigílias antigas, quando a gente ia no meio do mato, levava pandeiro e dobrava o joelho, ficava lá um bom tempo. Era uma noite muito escura, não tinha nem um vagalume para iluminar o negócio. E de repente começou a chover. Começou a chover, aqueles crentes orando de joelho, e tapa no barro e tal. E de repente veio uma mão na minha cabeça e falou, meu filho, eis que eu te farei um pregador e te levarei aos 4 cantos da terra. Você pensa que eu fiquei feliz? Fiquei feliz nada. Como, né? Como? Eu falei, sabe uma coisa, tá escuro. Não tem nenhum vagalume aqui. O profeta errou a mão. O profeta errou a mão. Errou a mão, eu peguei e fiquei de boa. Falei, não, mas tem um moço ali que fala perfeitamente, tem outro ali que é meio parente do pastor. Então eu falei, não, errou a mão. Só que Deus foi confirmando. Deus foi falando. E depois de muitos anos, Deus confirmou. E eu me tornei um pregador. Eu tive a alegria de pregar há mais de 10 anos viajando no Brasil, de ir pregar em outros países, de lançar livros, como você mesmo disse. Lancei um livro que é um testemunho pela frase que Deus me disse, você também pode pregar, que é um livro que Deus abençoou. Foi mais de 5.000 unidades vendidas no primeiro momento, depois pela editora de Santos. E aqui estou, né? Tudo pela graça, tudo pela misericórdia de Deus. Então hoje eu tenho a alegria de continuar pregando, ensinando, escrevendo, e tenho um ministério e a vida profissional. Essa tem sido a minha vida. Legal. E é esse o assunto que nós vamos tratar hoje. O bivocacionado. Conciliando
ministério com a sua profissão. E eu tenho certeza que você vai ter uma clareza de muitas coisas que de repente você não sabe como agir, como fazer, mas hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas aí, né, pastor Ivan? Até porque eu tenho algumas perguntas aqui de alguns ouvintes que já enviaram essas perguntas, mas nós vamos tratar mais no finalzinho, que a carne ainda está aqui. Oh, maravilha. Ela está quase, mas daqui a pouquinho ela já vai ficar no ponto aqui. Me diz uma coisa, como é que você gosta da carne? Mal passada, bem passada, ao ponto? Ao ponto. Ao ponto. Então vamos deixar bem ao ponto aqui. Deixa eu te falar aqui, ó, nós temos aqui uma capa de filé. Capa de filé, uma carne top, macia, excelente. E uma costelinha aqui do dianteiro. Você vai gostar, vai gostar. Eu compro a carne, né? Já... na verdade a gente puxa um pouco a tradição, né? Né? Então a gente faz aqui uma carne excelente aqui para poder agradar. Inclusive quando eu quero agradar alguém, eu sempre compro uma carne boa, né? Maravilha. E quando eu quero me agradar também. Então eu sempre compro sempre compro uma carne boa. Inclusive, eu sempre compro num açougue excelente, vai estar aqui embaixo na descrição onde eu compro essa carne. Ou se você é de Curitiba, você vai gostar. As carnes deles são excelentes. Boa. Carne top mesmo. Quero conhecer. Não tem erro. Maravilha. Até quem não sabe fazer vai ficar bom. Maravilha. De tão boa que é a carne. Muito bom. Muito bom. Voltando ao assunto, pastor Ivan. Sim. Quando você notou que você foi de uma hora para outra ou foi gradativo, que você conseguiu começar a ministrar, a pregar, a falar em público? Foi um processo gradativo. Eu comecei primeiramente nas casas, nos cultos familiares. Certo. Com 5, 7, 10 Foi pessoas. Recebendo as oportunidades ali, então, e aí trazia foi uma palavra rápida, né, dava ali uma saudação, naqueles cultos familiares. Então começou assim, nós tínhamos isso na igreja que eu congregava. Depois eu fui pregar nos pontos de pregação, que tinha ali 20, 30 pessoas, era um tempo mais curto, né? Lá nas casas era 5, 10 minutos. Depois lá passou para 15, 20, mas não era uma pregação inteira ainda. E aí eu fui ganhando cada vez mais, cada passo eu ganhava um pouco mais de confiança. Até eu digo para quem é gago, para quem não é gago, e que quer entrar no ministério da pregação, vai dando passo a passo. Né? Mas tem uma coisa que eu fiz, e que para mim, que era gago, foi muito importante, e para quem tem segurança, tal. Primeiro ponto, eu escrevia o meu sermão, e eu reescrevia ele em média de 10 vezes. O sermão inteiro, na íntegra? Inteiro. Até a saudação. Título, saudação, tudo. Escrevi ele todo. Puxa, acabei. É isso aqui. Pegava uma outra folha. Reescrevi ele tudo. Por quê? Porque eu tinha muita insegurança. Então pensei, se eu escrever ele inteiro, vai chegar um ponto que eu domino o assunto. Certo. Eu quase gravei o assunto na cabeça. Exatamente. Isso então, aí. dos medos e das inseguranças, sobre o sermão, ali eu já estava começando já a perder a insegurança. Porque eu já tinha escrito, chegou um ponto que o pai 10 folhas. Já sabia. Então, ou seja, eu vou levar o sermão escrito, mas ele já está na minha cabeça. Então aquela não era mais a minha preocupação. Legal. Eu só estaria preocupado em falar ele, como falar ele, olhar para as pessoas, entonação de voz, aplicação, essas coisas todas, tá? Outra coisa que eu fazia, depois de escrever tudo, eu ia para o fundo da minha casa ou para o meu quarto e eu ficava pregando ele. Várias vezes. Eu pregava o sermão inteiro várias vezes. Treinando ele. Então, eu já sabia o que eu ia pregar. Certo. E eu ficava, então, meus irmãos, boa noite, paz do Senhor, não sei o quê. Na cabeça já tinha ele, agora precisava de dicção para poder... Porque quanto mais eu falava e eu mesmo me ouvia, eu dizia, puxa, eu já falei várias vezes isso. Então eu estou menos inseguro. Legal. Eu ia internalizando a mensagem e eu ia verbalizando para ganhar confiança. E foram anos assim. Anos. O pessoal, agora você está curado. Não, você não foi um milagre instantaneamente. Não teve o salabim, bim, bim, pronto. Não. Foi um processo. Depois de muitos anos eu ainda pregava, mas eu dava umas... Sabe, dava aquela... Mas foi. E aí chegou um ponto também
e eu entendo que eu era um menino com traumas, eu era um menino ansioso, eu era um menino que tinha muitas coisas assim. Mas possivelmente já vinha disso também, Já né? vinha da infância, do que sofreu, do que passou, A minha né? mãe passou nervoso, né, na minha gestação, e o que aconteceu é que eu também passei a ser menos ansioso. Eu passei a confiar mais em Deus. Então, houve um trabalho de articulação de fonética, houve um trabalho de melhoria mental, intelectual, mas também houve um processo emocional e espiritual. Então, eu penso que foi uma somatória de tudo. E depois de um tempo, eu comecei a pregar e a ensinar os outros a pregar. Olha só que contradição. Exatamente. Né? Só que o meu testemunho era forte, por isso as pessoas vinham. Puxa, se ele, que era um gago, está falando, eu vou. Eu também posso. No final das contas, o livro vendeu muito por causa disso. Né? Eu fui chamado para dar muitas palestras de oratória, persuasão e tal. E até hoje, né, a gente tem essa alegria de poder motivar. Hoje eu tenho alegria em motivar novos pregadores, de ter mentorados lá da igreja. Eu ia falar agora. Hoje então, você eu tem tenho obreiros que eu gosto, né, hoje eu tenho a mesma alegria em pregar do que ver alguém pregando que eu estou acompanhando. Legal. Então, eu tenho alegria hoje de caminhar com média de 20 obreiros que são mentorados pela gente, né, no ministério, na pregação, na carreira. E quando eles estão na frente, quando eles estão falando, quando eles estão pregando, eu fico muito feliz. Porque eu sei que, né? Que na época eu era sozinho. Né? Não tinha ninguém por mim. Entendi, e hoje exatamente. eu quero fazer aquilo que eu nunca recebi. Sim. Até um determinado tempo da carreira. Porque depois de um tempo eu tive o pastor Carlos Eduardo como mentor. Certo. E isso alavancou muito rapidamente a minha vida. Mas essa fase de oratório, de gagueira, eu venci ela basicamente mais sozinho. Então hoje eu procuro fazer aquilo que eu não tive e depois o que eu tive para ajudar as pessoas. Deus usa, né? Deus usa. Ele pega o que não é, faz ser para confundir aqueles que... E a glória fica para ele. É isso aí. Né? Então era impossível. Então, sempre que tiver um impossível, fica atento. Pode ser que Deus está ali na porta. Legal. Porque o possível a gente faz. Isso aí. Mas o impossível é só ele. É só ele. Agora falando sobre a mentoria que você tem desenvolvido com alguns empresários, inclusive alguns são também meus amigos particulares, e eles têm comentado algumas coisas que eles têm aprendido e desenvolvido dentro dessa mentoria. Você consegue nos trazer assim, claro, depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas aonde virou a chave, quando você olhou o quê? Qual foi o caminho? O que aconteceu com você? Disse, essa linha aqui, ela tem uma deficiência, eu preciso ajudar as pessoas nessa área aqui, esses empresários, que tanto eles exercem um ministério e também eles são empresários. Sim. Para eles poderem conciliar, porque aí entra tudo uma questão de gestão de tempo, e não é só a empresa e o ministério, também tem família, né? Tem todo um lazer, tem todo saúde, abrange tudo isso, né? Eu gostaria de dar um passo atrás, Micael, e dizer o seguinte. Eu acho lindo alguém que tem uma carreira linear. Então ele começou como um auxiliar, daí ele virou um assistente, daí ele virou um coordenador, daí ele virou um gerente, ele virou um diretor da mesma área. Eu acho lindo isso, eu gosto disso, porque a pessoa se torna um grande especialista em uma área. Agora, eu não fui assim. A minha carreira, ela é um W, né? Eu passei por muitos setores. Então, eu sempre fui desafiado em coisas difíceis. Deus nunca me levou para um lugar fácil. Rapaz, Deus não teve dó. Não teve dó. Mas aí, deixa eu só pegar esse gancho aí. Eu já mudei minha oração. Eu aprendi o seguinte. A Bíblia diz o quê? Que a carga ela nunca é maior do que a gente pode suportar. Então, quando o negócio já está apertando, Senhor, eu não aguento. Não aguento, já estou no limite. Mas só que parece o seguinte, parece que a gente sempre fala que não aguenta e Deus fala, mas eu sei que você aguenta ele conhece. Mais. Ele conhece mais do que nós mesmos, né? E então, eu passei por muitos setores. Então chegou um ponto em que eu me descobri que eu não seria um especialista em uma coisa. Certo. Isso, de certa maneira, me deu um pouquinho assim, de dúvida. Falei, puxa, eu tenho um advogado que é especialista em tal área. Tem um médico especialista em tal área. Cada um tem um dentista especialista não sei o quê. E eu sou especialista no quê?
não sou especialista. E eu tive um tempo de crise. Não é especialista em uma área, Em né? uma área. Inclusive, eu estava observando sobre esse assunto, estava ouvindo alguns mentores e professores e especialistas nessas áreas. E antigamente, uma pessoa, que nem você falou, entrava numa empresa, ela focava, ficava 20, Até 30 o final anos da vida. dentro. Exatamente. Hoje não mais. Os nossos pais ainda entram numa empresa, Isso. façam o melhor, cresce, se aposenta lá e acabou. Exato. Né? Hoje já não é assim. Mas ainda, a gente tem aquilo da pessoa entrar numa empresa, hoje ela já passa por várias, mas eu, além de não ficar na mesma, eu mudei muito de áreas também. Né? Então, eu fui para muitos setores diferentes. Então, depois de um tempo de crise, eu pensei bem e falei, mas vem cá, também tem uma oportunidade aqui. Eu não sou um médico especialista, eu sou um clínico geral. Correto. E é importante ter um clínico geral. Certo. Porque o clínico geral, ele consegue atender várias pessoas com vários problemas e dar diagnóstico para várias pessoas. E se precisar, direciona aí. Exatamente. Para, né? Então, eu me entendi no mundo dos negócios como um clínico geral. Então, eu consigo entrar no mundo da educação, da engenharia, da tecnologia, do ferro e aço, da embreagem, da consultoria, da palestra, do livro, da editora. Eu falei, puxa, e esses múltiplos olhares me deram a capacidade de fazer diagnósticos. Então, hoje eu sento com vocês e falo, Ivan, aqui está difícil assim. Eu falo, entendi. Mas está faltando agora. Eu falei, parece que é instintivo. Eu já falo, rapaz, então acho que o marco dele não está bom. É porque você passou por várias situações e aí você consegue trazer esse diagnóstico. Ivan, mas o caixa está apertado. Eu falei, então ou ele não está precificando bem, ou ele não está vendendo bem, ou tem um desencaixe de caixa, ou ele está com muito estoque, sangrou o caixa e tal. Já me vem ideia na cabeça. E aí, você observa o seguinte, que acho que é uma das maiores dores aí, que é realmente sobre o nosso assunto hoje, sobre o bivocacionado. Sim. Ele tem todas essas dores e ainda precisa exercer o ministério. Sim. E aí é que entra a sua mentoria. Então eu percebi que eu era esse cara, que eu era um clínico geral, que eu tinha essa habilidade. E ao mesmo tempo, eu também tive uma outra crise. Né? Porque é o seguinte, por muito tempo eu achei que ou eu seria um pastor, no ministério 100%, ou eu seria um empresário. Eu trabalharia no mundo secular. Eu não concebia, eu não imaginava a possibilidade de ser os dois. Porque no mundo que eu vivia, no cenário que eu vivia, as pessoas que eu conhecia, ou era uma coisa ou outra. E quem eu convivia, que tentava levar os dois, vivia em crise. Até que eu conheci o pastor Carlos Eduardo. O pastor Carlos Eduardo me trouxe o conceito, pela primeira vez, de bivocacionado. Ele falava, eu sou bivocacionado, e ele trouxe estatística ainda. Ele falou, o meu pai é pastor de igreja há muito tempo, presidente. Certo. E ele falou, os bivocacionados entregam mais. Os bivocacionados são mais bem-sucedidos. Os bivocacionados... Eu falei, pastor, mas será mesmo? E ele começou a trazer dados. Porque onde o cenário que você via não era exatamente isso. Não era esse. Né? Então eu dizia assim, aí por outro lado, alguns diziam assim, eu estou cansado, eu quero ser pastor, eu estou cansado. Então eu sempre via isso. E aí, sabe o que eu percebi? Que o cansaço, ele vinha exatamente pela ausência de compreensão que era possível ser bivocacionado e a força insistente de romper com algum dos lados. Aí caiu a ficha para mim. Então eu entendi o seguinte, pode ser que daqui a um tempo mais velho eu fique com alguma das coisas. Só a igreja, assim? Pode ser. Mas hoje, e já faz muito tempo, que eu hoje faço o quê? Eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu trabalho e eu tenho o ministério. Certo. Então, e aí entra aqui, a gente vai poder aprofundar como isso é feito, como é feito as escolhas, como é feita a gestão. Mas hoje eu trago o seguinte, o conceito de bivocacionado, que é você ter mais que uma vocação. E entenda uma coisa, não é você estar na igreja, no sagrado, e você estar no trabalho, no mundano secular. Não. Os dois podem ser sagrados. Hoje eu exerço o meu ministério servindo a Deus,
E hoje eu exerço o meu trabalho servindo a Deus. Lá tem momentos que eu chamo alguém e eu oro por alguém. Lá tem momento que eu prego o evangelho. Lá tem um momento que eu, só por eu não desviar, não roubar, ser correto, manter princípios eternos, eu estou brilhando Jesus. Então, é essa a compreensão que eu tenho hoje. Até porque, se nós formos observar, você vai concordar comigo nessa situação que eu vou colocar, que sendo só, não que não possa, pode acontecer a oportunidade, mas exercendo só o ministério pode ser que eu não consiga entrar em lugares Sim. que, como um empresário, eu conseguiria entrar. Existem mesas que o pastor não vai poder sentar. Isso aí. Existem mesas que só um médico vai sentar, que só advogado vai sentar. Eu tenho um irmão e eu já dei a dica para ele. Ele tem o filho dele, que ele quer que o filho dele seja um jogador de futebol. Eu disse, então faz o seguinte, investe no ministério dele também. Porque eu não consigo entrar onde estão os jogadores de futebol, mas ele vai conseguir. Tanto que é o seguinte, na janela 1040, Missões, que é um país, né, que são países fechados, você não pode entrar lá como missionário. Certo. Você só pode entrar através da tua profissão. Exato. Como enfermeiro, como médico, como um cara de tecnologia, como engenheiro. Então, a igreja, ela entendeu isso para missões. Certo. Então ela fala, olha, vamos formar o enfermeiro, o médico, o engenheiro para ir para lá, trabalhar e pregar o evangelho. Sabe Só que isso ainda não tinha, e eu acho que ainda falta muito ainda, amadurecer, que eu não preciso somente fazer essas formações e ir para a janela 1040. Eu posso ser um missionário aonde eu estou aqui agora. Sim, exato. Aqui. Eu lembro que eu estava numa certa situação com um pastor e ele estava construindo. E a dificuldade dele era achar um profissional, um arquiteto, um engenheiro. E ele olhava e dizia, Micael, eu tenho um monte de pastor aqui. Sim. Mas eu não tenho um profissional. Eu tenho que pegar um profissional, pagar para um profissional que é de fora. E eu poderia pagar para alguém aqui dentro. E né, olha só, e hoje eu tenho o privilégio do quê? De não ter conflito de princípios. E aí alguns falam, Ivan, mas como é que você trabalha? Porque o mundo é assim. É simples, né? Hoje é simples para mim, mas só que eu levei um tempo. Hoje eu vivo debaixo de princípios. Se eu estou em uma empresa que ela me leva ou exige que eu rompa com os meus princípios eternos, eu sei que em breve Deus vai me tirar de lá. Correto. Eu digo não, tem um tempo. eu tem não um aceito, tempo lá. Sim, não, também não vou, mas eu digo, Deus, eles estão querendo que eu faça algo errado. Eu não aceito fazer algo errado. Então o Senhor me prepare uma porta que eu vou embora. Mas já teve casos que eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque tem uma coisa, se eu fizer isso com você, em algum momento você vai desconfiar que eu faça isso com outro. Então, a quebra de princípios faz com que você perca toda a bênção de Deus. E se eu perco a bênção de Deus, eu me torno um Jonas no barco. E eu explico isso para a pessoa. Eu quero estar aqui para ser bênção na tua empresa. E se eu não for bênção nem para mim com a bênção de Deus, eu vou ser peso para você. Então, hoje eu vivo princípios. E se o local que eu estou não aceita os meus princípios que são eternos, eu sei que ou eles vão se converter e vai ser bênção, ou Deus vai me tirar de lá. Aonde entra a procura de uma pessoa? É quando ela entra em crise? Uma pessoa que ela tem tanto um chamado ministerial e também está exercendo a sua profissão. É quando ela entra em crise que ela lhe procura? Não, normalmente o que acontece é o seguinte, eles normalmente vêm quando a empresa não está bem, mas eles têm medo de ir para um consultor externo que ele vai levar demais para o resultado. Eu estive agora ministrando em Umuarama. Entendi. Só para homens. E eu falei sobre isso. No final vieram e falaram assim, ô pastor, eu queria muito ver a tua mentoria, porque é o seguinte, a gente está passando um momento difícil, escalar um negócio, gestão financeira, só que eu tenho medo de pegar um consultor de fora que vai nos dar direção, Entendi. que vai nos levar para longe de Deus. Só para o resultado, ele vai focar só no resultado, que é o que geralmente é feito, sim, né? Resultado a qualquer custo. Certo. E um pastor, empresário e mentor
vai ter princípio. Exatamente, eu ia dizer agora, e às vezes o resultado a Tem qualquer limites. custo, a qualquer Não, custo, não. ele pode... Até porque é o seguinte, uma empresa secular, uma empresa sem um cristão, uma empresa de um empresário que não é crente, o final dela é o dinheiro. Certo, isso aí. O objetivo É o resultado. final da empresa é o resultado. Só que eu vou dizer para Não você... que nós não vamos precisar do resultado, Isso. né? Mas para um empresário cristão, o dinheiro não é o final. O dinheiro ainda é o meio. Porque ele entende que o empresário cristão, o propósito da empresa é sim gerar lucro, mas ainda não é o final. O lucro, o dinheiro, vai sustentar o empresário, a sua família e mais alguma coisa. Eu entendo hoje que é chamado de BAM, que é em inglês, Business as Mission, ou seja, negócios como missões. Então, Deus não dá uma empresa para você apenas para você ganhar dinheiro. Deus dá um negócio para você se manter e ser um provedor, ser um abençoador da obra. Para o reino. No reino. Pode ser uma pessoa a mais que você vai contratar para manter. Pode ser uma missão que você vai ajudar, pode ser uma renda básica. E aí que está, se o empresário passa por esse filtro e entende que ele é um mordomo, ele está pronto para ser milionário. É isso aí. Boa. Tem empresário que é miserável. Tem empresário que é miserável. É isso aí. Porque ele é refém do dinheiro. Mas se ele fala, Deus, esse negócio é teu. E não vem com esse negócio de chamar Jesus para ser teu sócio. Ele é o CEO da empresa. Boa. Ele não pode estar no mesmo nível que eu. Ele é o dono. É isso aí. E é ele que dá a direção. Então, eu estou aqui para administrar a empresa, mas a empresa é dele. E eu digo, Deus, o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu compre? O que você quer? Então, eu vou viver, eu vou desfrutar um carro bom, uma casa boa, tal, mas ele vai dizer assim, filho, se tu precisa de 10 mil, 20 mil para viver, eu vou te dar 200 aqui. Aí você fica com 20, não seja miserável, fica com 20 e investe 180 na minha obra. Se constrói uma igreja. E aí ele derrama para que você possa transbordar. Eu entendo assim. E quando eu passei a não viver mais refém do dinheiro, eu passei a viver uma vida mais próspera. E é isso que eu ensino na mentoria. Então, a mentoria tem pilares seculares e tal, mas é toda regida e fundamentada em princípios. Então eu nunca vou dizer para um empresário, taca-lhe o pau, compra um monte, dá o bolo, entra na falência e tal. Não, faz isso aqui. Não, eu não vou nunca orientar o empresário, por mais que eu até saiba o jeito do mercado, eu nunca vou orientar ele de maneira errada. Eu vou sempre levá-lo para mais perto de Deus, porque a sabedoria do sucesso, da prosperidade de fato, está no Senhor. Até porque a gente sabe que tem um texto bíblico que diz o seguinte, eu assimilo isso com todas as áreas. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E muito será levantar de madrugada, comer pão de dores. Exato, isso aí. Porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então, tem gente que está cansado, depressivo, com insônia, com colesterol alto, rapaz, eu arrebentado, dorme arrebentado porque ele está tentando, pela força dos próprios braços, alcançar o sucesso. Não é que não tem que trabalhar. Vai ter dia que o empresário vai ter que virar à noite mesmo, vai trabalhar muito e tal, mas existe a bênção. E a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Exato, isso aí. De novo, não quer dizer que você não vai cansar, mas existem algumas dores que talvez você, que está nos vendo, vai passar e que não precisava passar. Porque quando você tem a bênção de Deus, Deus tira as dores desnecessárias da sua vida. Tá? Ele abre porta, ele fecha, ele faz tudo. Ele traz parcerias. Está tudo nele. Ele prospera. Do nada, o mês vai fechar em vermelho, ele traz alguém, faz uma compra e resolve tudo para você. É tá? isso aí. Então, viver, fazer tudo o que você pode no natural, mas viver na expectativa o que está no meu alcance, o marketing eu vou fazer. Tudo. Vou comercial, trabalhar. prospectar, Exato, isso aí. trabalhar, fazer excelente,
mas sabendo que a qualquer momento... Trazer a tua mentoria para dentro da empresa, isso aí sou eu que decido. Exatamente, né? exatamente. Não é Deus que vai se materializar, um anjo gigante. E às vezes Deus está trazendo para você informações, oportunidade de você melhorar e você também fica só esperando Deus fazer. Né? Então faça tudo o que você pode, mas vai ter variáveis que você não vai governar. Tem como a gente impedir o governo de fazer alguma coisa? Não tem. Isso aí. Tem como impedir o dólar de subir, o real cair? Não tem. Tem como impedir que uma guerra aconteça e todo o teu negócio venha a colapsar? Não tem. Mas é nessa hora que a minha força acaba que o poder de Deus entra. E sustenta a gente, faz milagre. Isso que é viver a vida do empresário cristão. Tá? Isso aí. Não confiar, porque no teu braço vai ter uma hora que a situação vai ficar ruim. E sem Deus você pode quebrar. Então, pastor Ivan, também tem um detalhe importante no que a gente está comentando aqui, que são pastores também que são separados, vamos dizer, 100% para atender uma igreja, cuidar daquela igreja. E tem os pastores auxiliares que são empresários também. Aí sim, aí entra o bivocacionado. Então, é importante entender que não existem regras fechadas. Agora, por exemplo, né, o pastor titular de uma igreja, ele precisa estar 100% lá. Atender o pessoal. Porque tem muita demanda. Correto. Tá? Agora, existem vários pastores que vão ajudá-lo e que eles terão que trabalhar. E essa pessoa terá que administrar. Eu não sou pastor titular. Eu sou um pastor auxiliar. Tá? Então é importante entender que existe o pastor titular, integrado, ou até vários integrados na obra, porque a igreja tem condições financeiras para isso, mas existem aqueles que são auxiliares e eles precisam aprender a caminhar com esse processo de duas vocações. Até porque Deus vai usar eles para o reino. Sim, vão usar para o reino. Deus vai usar para o reino, a empresa deles. Né, alguns, por exemplo, serão empresários cristãos que não serão pastores e serão só financiadores da obra. Mas terão outros pastores que vão auxiliar na igreja e ainda serão empresários. E outros serão titulares. Tá? Então é importante. Agora, existe uma grande quantidade de pastores no Brasil que eles estão numa igreja menor e que eles não conseguem ter ou sobreviver somente pelo auxílio da igreja. Então nós temos essa compreensão. Por exemplo, Paulo. Paulo era um pregador, um missionário, um fundador da igreja, e ele de vez em quando fazia uma tendinha para poder ajudar a suprir e não ser pesado. Mas é claro, eu vou levar em consideração a época, as condições e tal. Então, eu não estou dizendo que você precisa ser bivocacionado. Estou dizendo que existe alguns que são chamados só para a obra, existe outros que são chamados só para trabalhar e financiar, existe aqueles que são bivocacionados. Eu hoje, nesse momento, sou um bivocacionado, mas quem sabe, eu estou com 45, quem sabe daqui a um tempo, daqui a alguns anos, eu possa ser chamado para ficar de maneira integral na obra. Correto. E aí eu vou levar essa minha bagagem profissional para fazer gestão da igreja, dos recursos e tudo. Queridos, só um pouquinho aí, porque isso aqui está muito bom. Tu viu que a gente mudou de posição? A gente estava mais tranquilo para trás. Agora não tem como, agora, né? A luta aqui é maior, né? Mas é interessante esse detalhe aí, porque chega um momento que são chamados, né? Sim. São chamados específicos. Eu costumo dizer que tem pessoas que têm um chamado específico. Sim. Pessoas com um chamado específico. E eu vou dar um exemplo de Noé, por exemplo. Deus mandou ele construir a arca, um chamado específico, você vai construir. Exatamente. Né? Moisés, você vai ser o líder que vai tirar o meu povo do Egito. São chamados específicos, né? Exatamente. Que daqui a pouco a pessoa fica integral. E aí entra também se a pessoa, com certeza ela teve todo um processo na sua vida de trabalho, de experiências, que ela leva, como você disse, essa bagagem. Porque o que acontece? Daqui a pouco ele é um pastor, aí tem um empresário na igreja que precisa de uma orientação, ele sabe como orientar aquele empresário. E foi exatamente através disso que eu criei a mentoria. Legal. Por quê? Porque eu tenho a bagagem ministerial de pessoas, espiritual, princípios, e eu também tenho uma vivência. Eu tenho empresas, eu já atuei em várias empresas e às vezes o empresário vem até mim
E ele diz, Ivan, eu quero ser orientado para que os meus negócios tenham sucesso. Correto. Mas eu não quero usar métodos mundanos. Que é o que a gente comentou antes, né? Então, ou seja, foge dos princípios. Dos princípios, tá? E aí eu levo a minha bagagem profissional, tá? Para ajudá-lo, por exemplo, a como fazer gestão financeira, a como ter um marketing estruturado. Porque você passou por todos esses esses, processos aí, né? Eu estou muito na área comercial, então ajudo também na área comercial. Você se formou também, né? Isso, daí eu gestão peguei comercial. Isso sim. Depois com pessoas, tenho formação em coaching, em perfil comportamental e tal. Então a como gerir pessoas, recrutar pessoas, tá? Também passei pelo mundo de tecnologia, então eu trago ferramentas tecnológicas e também gestão de dados, tá? E eu tive a habilidade de pegar uma startup com 15 pessoas e, né, ajudá-la a chegar a 70 na Europa. Eu tive uma experiência de, né, pegar uma empresa que tinha tantos milhões e levar a tantos outros. Então, também agora que eu estou agora, a ter uma empresa que adquiriu outra empresa. Então, eu também ajudo a pessoa a expandir, comprar, adquirir ou até vender a empresa, capitalizar e abrir novos negócios. Então, hoje, a nossa bagagem, ela é assim. Agora, se você está muito bem, Ivan, eu quero especificamente uma mentoria sobre marketing. Eu te digo, pega uma agência, pega um mentor só de marketing. É que você, na verdade, você vai fazer um diagnóstico. Então, vamos supor, o empresário chamou o pastor Ivan lá. Sim. Ó, pastor, eu preciso entender como é que eu quero tanto o ministério quanto exercer o ministério, mas também tenho minhas empresas que Deus me usa para abençoar o reino, para fazer o reino andar. Aí você faz um diagnóstico, explica pra gente. Se alguém, por exemplo, hoje, você está nos assistindo, quer contratar a mentoria do pastor Ivan. Como é que essa pessoa faz? Vamos lá, eu vou abrir agora aqui uma possibilidade, eu vou ofertar aqui para o público do nosso Na Brasa com uma sessão gratuita comigo. Eu vou fazer um diagnóstico do seu estado atual. Eu vou conversar com você, média de 1 hora, eu vou entender o seu momento e eu já vou mentorear você, pode ser ajudar online. você pode ser online. Qualquer pessoa de qualquer região do Brasil, do mundo, eu vou sentar com você online ou presencial, principalmente online, Vamos melhor, mais descrição, fácil. Então, aqui. E eu vou sentar com você e eu vou entender o seu momento. E aí eu vou te ajudar dentro do que eu puder naquele momento e eu vou te dizer, olha, eu posso caminhar com você e te ajudar a alavancar, estruturar, melhorar, sair do vermelho, aumentar as vendas, organizar as pessoas, tal, ou não. Certo? Se você tiver em outro momento, eu vou indicar um profissional especialista. Você lembra que eu falei que eu sou um clínico geral? Então eu ajudo a estruturar, eu ajudo a melhorar, eu ajudo você a estar assim de forma equilibrada. Agora, se você quiser algo especializado, aí eu indico um profissional que vai aprofundar. Porque hoje não tenho tempo para poder ficar com alguém que ele quer aprofundar demais em marketing, porque eu não sou especialista no marketing. Eu conheço o básico. Então, eu digo o seguinte, eu sou um mentor que vai te ajudar a ter o básico bem feito. Na verdade, você vai entender aonde está o gargalo. Exatamente. Né? E a ter o básico bem feito. Certo. Porque pela minha experiência já com muita gente, a maioria não faz o básico bem feito. Porque se ele fizer o básico bem feito financeiramente, o básico bem feito do marketing, o básico bem feito comercial, o básico bem feito de pessoas e por diante, ele minimamente vai ter sucesso. A questão é que ele erra no básico. E só empresas já top, de médio para grandes, gigantes, é que estão num ponto para contratar uma consultoria especializada. Então eu trabalho com pequenas e médias empresas. Né? Se você fatura até 20 milhões por aí, um pouquinho mais, eu estou dentro com você. Agora, eu também não atendo quem está naquela fase de validar a empresa. Certo. Sabe? Eu tenho um negocinho aqui, eu não sei se... Não. Isso é uma outra coisa que eu hoje não tenho condições de atender por causa de tempo. Correto. Tá? Então a pessoa está ali... Não. Mas você também consegue indicar alguém, a pessoa indica alguém precisou... que vai fazer lá. Isso, tá? exatamente. Até dentro da minha mentoria tem a validação só para trazer clareza se tem alguma coisa que tem que ajustar.
Mas eu não posso dar uma mentoria só para validar, né, o MVP, se a pessoa, Sim, eu tenho uma isso. ideia, eu quero... Não, isso não é porque não Já tem não tempo. entra dentro da não mentoria, né? Aí eu posso até indicar para alguém e tal, alguma coisa assim, mas hoje o meu ticket já não comporta para isso, a minha hora é um pouco mais cara para isso. Certo. Entendeu? Pastor Ivan, eu tenho aqui algumas perguntas Vamos lá. de alguns ouvintes aqui, ó. Aproveite e vai pegar uma carninha. Isso, então, enquanto a gente assiste aqui essa pergunta. Pastor Ivan, como conciliar profissão com ministério? Então a pergunta foi como conciliar profissão com o ministério. Eu disse para vocês que eu tentei muito tempo dividir isso. Mas como eu não era pastor titular, ficou difícil. Então eu entendi o seguinte, primeiro ponto, eu parei de gastar energia para tentar ser uma coisa só. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso entender que a vida profissional, ela exige de mim alguns horários. Certo. Por exemplo, eu trabalho das 8 às 18. Nesse horário, o meu patrão me paga para isso. Correto. Eu estou agora numa função de gerente geral de uma indústria. Eu aceitei, porque eu vou lá para fazer a organização e a transição para a filha. Quando eu sair de lá, eu vou estar na minha própria empresa, que também vai ser das 8 ou da 9 às 18. Então, nesse período, eu preciso ser fiel a quem está me pagando. Correto. Então eu não posso ficar dedicando aquele tempo ao ministério. Eu tenho que dedicar ao meu trabalho. Correto. Então eu vou dizer ao meu pastor, e Deus tem consciência, nesse horário eu vou trabalhar. Até porque, pastor Ivan, também tem a questão de quando eu vou cumprir, estou dentro do horário de trabalho, conforme o senhor citou ali, das 8 às 18 horas, né? 8 horas ali de trabalho. Sim. Quando eu estou dentro do trabalho e eu estou sendo pago para estar ali, mas se eu cumpro os princípios bíblicos, divinos, de Deus, eu também estou sendo bivocacionado porque eu estou obedecendo a Deus. O meu exemplo dentro da empresa, a forma que eu trato as pessoas. E eu estou glorificando ao Senhor através daquilo. Certo. E o inverso também é verdadeiro. Se eu estou no horário meu de trabalho, sendo pago para trabalhar, e eu estou fazendo outra coisa que não é trabalho, ainda que seja ministério, eu estou errado. Exato. Então, seja, Exato, isso aí. como né, conciliar? O horário de trabalho, eu vou trabalhar. Após as 18, eu posso me dedicar ao ministério. No horário do meu almoço, eu posso fazer algumas coisas. No meu final de semana, tudo bem. Uma atitude dentro do horário de trabalho que glorifique a Deus pode fazer uma grande diferença para a salvação de alguma pessoa lá dentro também. Com certeza. Então, o duro é quando a pessoa ela quer, no mesmo horário, ser profissional e atuar no ministério. Não. Correto. Eu hoje trabalho das 8 às 18, de vez em quando vem uma chamada de um pastor, de um amigo, sei lá o que tal, eu falo assim que eu puder ter. É claro, uma ligaçãozinha, uma coisa outra, tudo bem. Sim. Agora eu digo, após as 18 horas eu estou à disposição. Então eu tenho as minhas agendas ministeriais, reuniões, pregações à noite e nos finais de semana. Então, para mim é o seguinte, divida a sua agenda em horários. Horários que você vai estar trabalhando, horários que você vai estar à disposição do ministério e vai dizer ao teu pastor, eu posso cooperar neste horário, e ele vai entender. E também tem uma agenda específica de horários para a sua família. Então, eu também tenho um horário onde eu também dedico a minha casa. Porque senão, daqui a pouco eu estou me matando de trabalhar, muito ativista na igreja e a minha família está padecendo. Aí a gente pode aplicar, então, pastor Ivan, uma ferramenta que você conhece muito bem, que é a gestão de tempo. Exatamente. Não é? Exatamente. Onde a pessoa consegue saber exatamente onde ela vai gastar mais energia naquele momento que ela precisa exercer Exatamente alguma função. Né? Isso aí. Isso entra na mentoria também, né? Também ajudo eles muito a terem uma vida mais equilibrada, uma agenda assertiva, porque muitos também não sabem gerir o tempo. Dizem que não dá tempo de fazer tudo, mas também fazem coisas que não são necessárias, não são prioridades, se envolve com coisas, né? Por exemplo, eu vejo muito empresário que a hora dele é extremamente cara e ele está fazendo coisa que o estagiário poderia fazer. Certo, isso aí. Porque ele veio do CLT e ele virou empresário com cabeça de CLT. Ele é um empregado da sua própria empresa. E essa é uma parte muito importante. Ele não delega uma função que não precisaria mais ele fazer. Isso. Então, ou seja, ele vira empregado da própria empresa dele. E então ele quer fazer tudo, porque antes ele fazia tudo. Mas agora ele é um empresário. Então, às vezes, se ele contratar um estagiário ou um auxiliar, ele vai pagar R$1.500, R$2.000, só que ele vai ter muito mais tempo para ganhar muito mais dinheiro e fazer coisa mais importante. Isso também eu ajudo muito o empresário a ter gestão.
Boa. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Enquanto a gente ouve, fica à vontade, Então tá? tá bom, vamos lá. Olá, pastor Ivan, tudo bem? Pastor Ivan, eu quero saber, qual é o seu envolvimento com o seu ministério e a sua profissão? Hoje, atualmente, como é que o senhor lida com essas duas situações? Qual é o meu envolvimento com o meu ministério e a minha profissão? Vamos lá. No ministério hoje, eu sou assessor da presidência, eu sou o pastor das primeiras idades, então eu sou um pastor que cuida de pastores. Existe um pastor de crianças, um pastor de juniores, um pastor de adolescentes e um pastor de jovens. Eu faço o pastoreio desses 4 ministérios. Eu também sou o segundo secretário do presbitério e tem algumas outras atividades. Então, nessas atividades todas, eu sou mais estratégico, eu não sou o operacional, por isso consigo ter tantas cadeiras. Então, já estou um pouquinho mais velho, 45 anos, eu tenho pessoas mais jovens que são aqueles do front, e eu sou mais um conselheiro, mais um mentor, ajuda a resolver problemas e tal. Então, no ministério eu faço isso. Na vida profissional, eu hoje tenho uma empresa de consultoria para empresas e empresários. Então, ajudo empresas a serem bem-sucedidas. Mas, há um ano e pouco atrás, eu aceitei um desafio de entrar pessoalmente numa empresa e sou gerente geral de um grupo de 5 empresas e eu sou o gerente que cuida de todas as áreas, tá? Só estou abaixo do dono dela. E eu estou lá para organizar, estruturar e fazer a transição dessa empresa para a filha. Então, como é que eu faço isso? Voltando ao que eu disse anteriormente. Então, eu tenho uma agenda e eu tenho compromissos durante o dia da empresa, compromissos à noite e finais de semana com a igreja. Legal, muito bom. Vamos ver essa outra pergunta aqui, ó. Pastor Ivan, o senhor postou um tempo atrás algumas coisas sobre ser bivocacionado. O que seria isso, né? Conta aí pra gente. A pergunta aqui foi o que é ser bivocacionado. E eu vou direto à etimologia da palavra. Existe gente que se acha vocacionado. E por muito tempo, o vocacionado era quem tinha ministério. Quando eu trago o conceito de bivocacionado, quer dizer que eu tenho mais do que uma vocação. Então eu tenho hoje a vocação para o ministério. Então eu prego, pastoreio, ajudo, não sou o pastor titular. Então eu tenho uma vocação ministerial. Mas eu sinto e eu compreendo que eu também sou vocacionado para o trabalho. Por quê? Porque no trabalho, em alguns momentos, eu também sou pastoral. Eu brilho Jesus. Eu apresento Jesus pelos meus princípios, pelos meus comportamentos, pela forma como eu ajo. Então, como eu não sou só um, eu sou sou 2, então eu me considero bivocacionado. E eu estou pouco a pouco conhecendo outras pessoas que estão se identificando como bivocacionadas. E elas dizem, Ivan, eu nunca quero ser pastor titular de uma igreja. Certo. Eu falo, ótimo, então continue ajudando e trabalhando. Até porque o pastor e a obra precisa de pastores auxiliares. Com certeza. Um pastor sozinho, ele não consegue cuidar de uma igreja inteira. Isso aí. Ele precisa de vários pastores, que também não teriam trabalho suficiente para ficar o tempo todo lá. Exato. Então, ou seja, muitos pastores auxiliares, o pouco de tempo que ele tem é o suficiente. Agora, Micael, entre nós aqui, tem algumas pessoas, e eu sou obrigado a tocar nisso, que não gostam tanto de trabalhar. Eu encontrei alguns no caminho. Certo. Então, eles querem ser pastores integrados, titulares, porque eles não gostam do trabalho ou não têm afinidade de competências. Então, este é um caso à parte. Mas a maioria entende que, trabalhando certinho, paga as suas contas, vive e tal, doando um pouco de tempo, ajuda o pastor titular e Isso o aí. reino é glorificado. Avança, né? Avança. Muito bom. Vamos lá. Pastor Ivan, a minha dúvida é, qual é a maior dificuldade de conciliar a vida bivocacional? É conciliar a vida ministerial com a vida profissional. Ele falou aqui qual que é a maior dificuldade em conciliar a vida bivocacionada. Primeiro ponto, e eu vou voltar ao que eu disse para que você lembre, é entender que existe uma normalidade em ser bivocacionado. A primeira questão é que eu não compreendia isso, então eu lutava.
Eu era resistente a isso. Eu só entendia que ou eu vou ser um empresário e não vou fazer nada na igreja, ou eu vou ser um pastor e não vou fazer nada secular. Não, eu posso ser os dois. Então o primeiro ponto é que eu tinha um desgaste mental, uma angústia na alma, porque eu não concebia a possibilidade de ser bivocacionado. Aí a segunda dificuldade maior é gestão de tempo, gestão de agenda. Então a segunda é essa, porque você fica assim preocupado com o que eu tenho lá, eu tenho aqui, e a vida é assim. Eu sou um homem adulto, maduro, e eu tenho muitos compromissos. E não são só da igreja de trabalho, é da família, é com a filha, é com a esposa, é um concerto de carro, é tudo. Eu tenho que ter uma agenda. Então eu tenho uma agenda. Então é gestão do tempo, tá? Certo. Agora tem uma terceira, que é muito importante, que é a gestão dos papéis. Esta é tão importante quanto a do tempo. E eu tenho que entender que quando eu saio da empresa, eu não sou mais o empresário ou não sou mais o gestor. Eu tenho que virar o papel. Quando eu chego em casa, eu não sou o pastor e eu não sou o empresário. Certo. Eu sou o marido, sou o Isso pai. aí. Porque tem gente que sai da igreja, mas continua sendo pastor, dando ordem, querendo pregar, querendo disciplinar e tal. Sai da empresa, mas continua querendo dar ordem, querendo dar disciplina, que é o quê? Falando, mandando e tal. Então eu tenho que saber o quê? Em cada local que eu estou, o ambiente determina o papel que eu vou exercer. A roupa que eu vou usar. A roupagem, a linguagem, a afinidade. Então, com quem eu estou, com o ambiente que eu estou, tem um papel. Quando eu aprendo a fazer gestão do tempo e dos papéis, tudo fica mais fácil. É fácil fazer isso? Não. É por isso que eu estou com cabelo branco e 45 anos. Então, é por isso que eu também ensino as pessoas Exato, nisso isso aí. também. Mas sabe que falando sobre o bivocacionado, Eu sabe pego a o carninha que aqui, eu ó. lembrei? Fica à vontade aí. Sabe o que eu lembrei de um filme? Pode ser que você já assistiu. É um filme foi muito assistido. Eu não recordo o nome, mas uma cena me chamou a atenção. Era uma moça que ela estava com câncer. Sim. E ela pediu para o namorado, disse para o namorado que ela tinha um sonho de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí me chamou a atenção porque ele levou ela, a namorada dele, que estava com câncer, estava morrendo, em uma divisa de cidade. E ela colocou o pé em um lado e o pé no outro. Isso. Aí ele disse, você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Legal. Você consegue, então, conciliar. É. Existe a possibilidade de fazer isso. Existe. E eu creio muito, né? Deus, Ele quer que nós cresçamos. Você pode ver que na Bíblia nada ficou do mesmo tamanho. Tanto que uma criança, quando nasce e não cresce, ela tem nanismo, é uma doença. E a ciência, a neurociência, fala sobre a neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro, ele tem a capacidade de expandir, de crescer, de evoluir. Então, eu acredito muito também, assim, Micael, que essa luta, esses desafios de lidar com, né, os múltiplos papéis, isso faz com que a gente amadureça. Isso aí. Hoje, eu transito com alegria. Hoje, eu saio do meu trabalho, vou para a igreja e para mim está tudo bem. É que quando a gente entende isso, a carga que a gente pensava que precisava carregar, não precisa mais. E aí, a gente também aprende o seguinte, eu fechei a empresa, deixei lá, e vou embora, vou para outro. Tem gente que não consegue, e tudo bem, faz parte. Exato. Eu demorei anos para conseguir. Mas tem uma satisfação muito grande quando você chega nesse ponto de maturidade. Isso aí. Então hoje eu consigo estar com a minha família, consigo estar na igreja, no trabalho, em qualquer outro lugar, e eu sou a pessoa que eu preciso ser. Então eu digo a você, relaxa, fica tranquilo, se você não conseguiu, é possível conseguir, vai com calma, vai vivendo, vai desligando, vai aperfeiçoando, e com Deus você vai ter, com certeza, ajuda para chegar onde tem que chegar. Legal, vamos ver essa outra aqui, ó. Pastor Ivan, como você teve a ideia de criar uma mentoria para empresários cristãos? Como eu tive a ideia da mentoria? Primeiro ponto é que eu passei por muitos setores. E teve uma hora que estava em crise, porque eu não era especialista, eu entendi que eu era um clínico geral. E eu falei, o que um clínico geral faz? Atende várias coisas. Falei, então, eu não vou atender só um segmento, uma coisa só. Eu posso atender vários. E eu posso atender o quê? Aí eu vi que eu poderia atender empresários. E aí eu fui entender o seguinte, mas eu posso atender empresários no quê? E aí eu fui ver o seguinte,
que na minha jornada eu encontrei muitos empresários, muitos gestores, e que alguns problemas estavam sempre presentes. Certo. Por exemplo, a maioria das pessoas que se formam em direito, engenharia, odontologia, fisioterapia, e hoje eu tenho vários lá na minha área, eles são especialistas nessas áreas, mas não sabem fazer gestão financeira. Então, na minha mentoria, eu ensino o que é um fluxo de caixa. Eu ensino o que são despesas fixas e variáveis. Eu ensino como tirar um prolabore, a como fazer a divisão de lucros, a como fazer a negociação, a como gerir com inadimplência, a como gerir um caixa negativo, aonde buscar dinheiro caro, dinheiro barato, Certo. a como fazer gestão de estoque, a como fazer uma boa compra, a como parcelar, a como fazer conciliação de caixa. Esse é um ponto. Outra coisa, a maioria desses empresários, para quem saiu do CLT, abriu uma empresa total, ele não tem habilidade com marketing e comercial. Não sabe vender. Exato. Muitos têm vergonha ou não sabem. E eu fui da área de marketing e da área comercial. Então eu coloco ali pilares. Você tem que pelo menos ter isso. Tem uns que não tem site, bem que hoje ainda, mas ainda o site ainda é importante para validar o negócio. Outros não atualizam as redes sociais e não atualizam como deveriam, tá? Isso aí. Não tem uma boa apresentação, não tem uma proposta de valor. Então eu vou o quê? Eu vou ensinando o básico. E a pessoa fala, meu Deus, eu não tinha isso. E é o básico, né? E é o básico. E é o básico. Agora, tem gente que no final, Michael, fica com raiva. Porque tem gente que ensina o que eu ensino. Certo. Só que existe um pulo do gato aqui. Todo psicólogo precisa de um psicólogo. Isso aí. E todo médico precisa de um médico. Isso quer dizer que todos nós temos um ponto cego. Então, até o melhor mentor, e eu não sou o melhor do mundo, mas eu também tenho um mentor. Isso aí. Porque todos nós precisamos de alguém para nos identificar os pontos cegos e nos ajudar. É por isso que tem empresários que são belíssimos, mas precisam de um mentor. É isso aí. E eu ajudo eles. Pastor Ivan, então nós estamos aqui com a última pergunta. Tá bom. Rapaz, o que tu achou da carne? Rapaz, Nós ficava mais, acho que até bom demais. mais umas 2 horas comendo Meu carne, Deus conversando do céu, aqui, rapaz, né? Meu Deus, daqui a pouco a gente ali dá para comer o ossinho ali. Vamos ouvir aqui a última pergunta. Pastor Ivan, eu sou o pastor Leandro, sou aqui da DEVEC Curitiba. Quero te fazer uma pergunta. Quais são os principais pilares dessa mentoria? Boa pergunta. Então, essa pergunta é a seguinte: quais são os principais pilares? E eu vou dizer que são 5. Área financeira, pessoas, comercial, marketing, dados e tecnologia. E aí, todos esses 5 fundamentados através de princípios eternos. Então, eu ajudo os empresários cristãos a fazerem um grande diagnóstico em todas essas áreas e estruturarem essas áreas. E fiquem tranquilos, eu entendo que não precisa ser complexo. Eu faço com que o empresário entenda que é necessário o básico bem feito. Tem muito consultor por aí que quer ganhar o seu dinheiro implantando muita coisa que não vai dar resultado nenhum. É só números de vaidade, estruturas de vaidade. E eu, depois de muito tempo de mercado, eu aprendi que para que você tenha sucesso, tenha dinheiro, tenha resultado, é o básico bem feito. E depois, com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando. Então, assim, eu tenho uma mentoria de 6 meses a 1 ano, aonde eu vou acompanhando o empresário para que ele deixe a casa arrumada e pronto para voar. Depois de um tempo, como aconteceu recentemente, não era nem nome mentoria, depois de 3 anos o empresário voltou a falar comigo: Ivan, eu estou num outro nível. Você me ajudou a estruturar o básico. Agora eu quero um outro nível. Subiu a régua. E agora nós estamos voltando. Então, são estes 5 pilares e caso você tenha interesse, nós estamos à disposição para poder orientar, mas eu já estou doando aqui uma sessão de diagnóstico com plano de ação para ajudar a todos aqueles aqui embaixo, que estiverem assistindo esse nosso bate-papo, e agradeço muito de coração essa oportunidade.
Agradeço a carne maravilhosa e desejo desde já, Micael, que você, a sua empresa, o seu ministério, a sua família tenham cada vez mais êxito, sucesso, Amém. a bênção de Deus e sempre sendo um bom churrasqueiro. Aí sim, hein? Tá bom? Deixa eu te dar um presente aqui, ó. Você quer um presente da Gonzalo? Pai do céu. Um kit aí de Olha sal para só, churrasco. olha aqui, tem, aqui, ó. tem o sal aqui, ó. Para carne, para peixe, para aves. E a mentoria, você depois a gente pega com você? Isso, da carne aqui, né? É, né? Como fazer a Como é carne. que faz Aham. salgar? Pastor Ivan, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Tá bom. Eu sei da sua correria aí. Alegria. E teve aí a disponibilidade de estar com a gente aí, compartilhando Alegria. esse conhecimento com a gente aí. E esse foi mais um Na Brasa com Pastor Ivan Panício. Eu te encontro no próximo Na Brasa com... Você vai encontrar.